Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para completar mais uma etapa da campanha com base no livro de Apocalipse 22:16, que diz, Jesus intitulando como raiz de Davi, como a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O texto que vamos então ler para completar mais um princípio da Igreja Gloriosa está no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Davi corta as vestes ou o manto do rei Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estavam a caverna, e entrou Saul a ela para fazer as suas necessidades. Em outras traduções, a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens, ou o general de Davi, lhe disseram: eis aí o dia a qual o Senhor te diz: eis que te dou teus inimigos nas tuas mãos, e dar-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla da roupa do rei Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Amados e queridos irmãos, estamos lendo aqui mais uma passagem sobre o rei Davi. Um dos princípios que levou ele a ser confirmado foi este. Por que a ser confirmado? Porque são 3 princípios que Deus observa no seu povo. Ele chama, ele condiciona a pessoa após o chamado, ou dons naturais, ou talentos. A pessoa se converte por necessidade, ouve a mensagem, um convite, ouve uma palavra, mas depois ele tem que passar pelo período da confirmação. Por isso que Davi tornou um homem segundo Deus, e Jesus é chamado raiz de Davi, geração de Davi, a estrela resplandecente, justamente porque Davi, mesmo que ele falhou, pecou, mas arrependeu, nunca mais voltou para o mesmo erro, ele cumpriu os princípios da obediência, os princípios da total dependência a Deus, como foi as mensagens anteriores. E agora mais esse princípio. Veja bem que Davi já tinha sido ungido para ser rei, mas ainda o rei Saul relutava no cargo, ele estava ali relutando, mesmo perdendo a unção. Ele era um profeta, tinha talentos, foi chamado, mas não foi confirmado. E ele relutou em ficar no trono. E certo dia ele descobre onde estava Davi, vai com seus 3.000 soldados e entra numa caverna. Estava ali mesmo Davi ao lado da caverna, e entra ali, pega a roupa do rei Saul que estava à parte, corta um pedaço, até dói o seu coração. Os seus generais falam: Davi, agora é o momento de tu fazer justiça, de virar rei, mate agora este rei Saul. Mas Davi falou: não tocarei no ungido de Deus. Então Davi provou, mesmo que ele cortou a roupa do rei Saul, mas ele provou que ele preferiu esperar em Deus. Ele poderia ter virado rei naquele momento, mas seria um rei sanguinário, que depois seria um reinado que Deus não ia confirmar, seria um rei forçado. E assim está muitos cristãos, têm chamado, tem a capacitação de Deus, mas na hora de confirmar-se, a pessoa exaspera, precipita, a pessoa não faz o que Deus manda, não espera em Deus, e acaba atropelando a vontade do Pai. Aí vai perder a confirmação, e não vai ser geração de Davi, não vai ser raiz de Davi, nem estrela resplandecente. Chama estrela porque Davi vem do grego letra D, o delta, que é um triângulo. 2 triângulos sobrepostos formam uma estrela de 6 pontas, por isso que é chamado Davi como estrela, como
também Israel, um símbolo, a estrela de 6 pontas, e assim Jesus, e assim o cristão que vai tornando a igreja gloriosa. Ele tem que realmente ser raiz de Davi, ou seja, as bases de Davi de humildade, as bases de Davi de dependência a Deus, as bases de Davi de esperar em Deus. A geração quer dizer que passa para os seus filhos até chegar em Cristo, até chegar na igreja gloriosa. E esse princípio então de Davi ter tido chance, não foi só uma, mas até 2 chances de ter exterminado Saul, ele preferiu esperar, mesmo que ficou em charco de lodo, perseguido, correndo Saul atrás dele para o matá-lo, mas ele preferiu esperar na misericórdia do Senhor eterno, na misericórdia do Deus vivo. Então assim devemos ser todos nós. Há momentos que muitas vezes você fica aí apático, desesperado, sem saber o que fazer, reclamando, pensando que está piorando por servir a Deus. Mas se você quer realmente ser aprovado por Deus, se você realmente quer ser uma pessoa chamada raiz de Davi, geração de Davi, você deve ter o princípio da espera. Esperei com paciência no Senhor. A palavra de Deus mostra que os generais, os valentes de Davi, até induziram a ele, falou: Davi, é o tempo do Senhor agora, é o tempo agora de derrotar o teu inimigo nas tuas mãos. Era um momento que ali Davi tinha a opção de virar rei naquela hora, mas ele esperou mais tempo ainda, passou meses e meses até cumprir dele virar rei, porque o rei Saul foi para a batalha para não morrer na mão dos filisteus, suicidou, ainda consultou antes pitonisa, espiritismo, ainda morreu, pereceu em desobediência a Deus. Então não foi das mãos de Davi que o rei Saul morreu, Davi preferiu esperar. Então se o cristão não sabe esperar, ele vai fracassar. Quantos casamentos acabam, quantas pessoas saem do ministério, quantas pessoas saem das empresas, quantas pessoas desistem porque não querem esperar em Deus, querem precipitar, querem o mais fácil, quer tomar conselho dos outros, e o conselho muitas vezes das pessoas é ruim, é conselho imediatista, é conselho só para aliviar naquele momento, mas é melhor esperar, mesmo que tenha que sofrer, padecer, mesmo que tenha que passar luta, labuta, mas é os princípios da confirmação, porque o cristão tem que passar os 3 níveis, o chamado de Deus, muitos chamados, até poucos escolhidos, e depois Deus capacita, dá dons, usa a pessoa vai tendo o prazer de evangelizar nas células, na casa, no púlpito da igreja, nos trabalhos da obra de Deus, mas ainda há o processo da confirmação. Então qual o nível que você está de dependência a Deus? Qual o nível, irmão, que você está, irmã? Qual o nível que você está? Está exasperado, não está dependendo do Pai, está fazendo da cabeça, não quer aguardar na misericórdia de Deus, então aí você não vai ser confirmado jamais, e não vai tornar a igreja gloriosa, porque a igreja gloriosa, ela tem também o título de raiz de Davi, ela também tem o título de geração eleita, e a estrela resplandecente, a estrela porque tem luz própria. Então o cristão que vai sendo aprovado, ele vai emitindo o caráter de Cristo, a luz de Deus brilha na vida dele, onde ele vai, dissipa as trevas, dissipa o pecado, dissipa o mal, dissipa o engano, dissipa o poder satânico. E ser cristão então é ter a identidade em Cristo. Então destas 3 que estamos ministrando, aponta também para o cristão hoje, aponta para o fiel hoje, aponta para a igreja que quer realmente ser segundo o coração de Deus, segundo a palavra do Senhor. E hoje então, completando essa etapa, nós vamos orar daqui a pouco, para que você tenha essa confirmação de Deus, porque o rei Saul não foi confirmado. Se ele fosse obediente, esperasse em Deus, se ele não precipitasse, se ele aguardasse a misericórdia do Pai, seria confirmado para sempre, mas pereceu, mesmo que foi profeta, rei. E assim muitos cristãos são chamados, são capacitados, mas depois
não são confirmados, muitos ministérios caem, muitos bispos, muitos apóstolos estão aí envolvendo na politicagem, no engano, em vez de esperar em Deus, estão precipitando em decisões erradas, caminhos errados. Em vez de aguardar a misericórdia do Pai, já quer virar rei de uma vez, já quer a honra de uma vez, já quer resolver tudo de uma vez, e não aguarda em Deus, então não vai ser confirmado. Ou seja, vai continuar a obra, mas vai perecer, igual o rei Saul tentou continuar a ser rei, mas lá na frente morreu, sucumbiu, e não chegou em lugar nenhum, porque não foi confirmado. Então a igreja que torna gloriosa, ela é confirmada pelo Senhor, nesses princípios que estamos ministrando exaustivamente nesses dias que estão se seguindo. E hoje, então, completando essa etapa, nós queremos que você realmente abra o coração e declare: Espírito de Deus, venha me ajudar, Espírito de Deus, venha me confirmar em obediência, em espera e também em renúncia. Veja que um dos princípios que falamos nas mensagens anteriores, Davi fez um censo, ou seja, ele queria saber quantos soldados tinham, a força bélica, o poder econômico, mas ali era uma discrepância, estava quebrando o princípio da dependência, mas ele arrepende e espera em Deus e nunca mais faz aquilo. Então é um princípio da dependência, você não pode querer fazer algo ali à vontade do Pai. Davi mostrou obediência, sinceridade, dependência, e mesmo que os seus generais queriam que ele matasse o rei Saul, ele preferiu esperar na misericórdia do Deus eterno, na misericórdia do Deus vivo, na misericórdia do Senhor eterno. Então hoje nós estamos aí com mais esse princípio, a igreja caminhando em ser gloriosa, e há muitos que estão vindo, pela tarde muitos vieram agora neste horário, muitos congregando, muitos pedindo filiação, estão aí com o coração mesmo fervorosos em querer realmente ter a mente, o caráter de Cristo, realmente ter o caráter do Senhor, tornar realmente igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. E você não pode faltar de maneira alguma, de hipótese alguma, você não pode faltar de maneira alguma nessas concentrações que vão se seguindo cada vez mais gradativamente, Deus declarando o que Ele quer. Ele tem nos falado: meu servo, designei a ti, a vós outro, para viver como igreja gloriosa, porque o teu Senhor está voltando, e Ele quer uma igreja que se assemelhe a Cristo, e um dos princípios são esses. A igreja gloriosa, ela também é chamada raiz de Davi, geração de Davi, estrela resplandecente, que é um dos títulos de Cristo, e ser semelhante de Cristo é agir como Ele, porque Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo em particular. Portanto, hoje nós vamos então orar para completar esta ministração. A igreja gloriosa, ela também sabe esperar, ainda que Davi tinha chance de matar o rei Saul, ele preferiu esperar. Ele cortou a orla das vestes de Saul e pesou no coração dele, ou seja, podia nem ter feito aquilo, mas ele não o matou, ele preferiu esperar. Então não precipite, não desespere, não passe o carro na frente dos bois, ou seja, que é o velho ditado popular. Aguarde em Deus, ainda que possa demorar a bênção, mas espere com paciência no Senhor, e Ele então te colocará em êxito, em vitória, Ele te colocará então em posição de destaque. Portanto, irmãos e irmãs, esta é mais uma palavra para completar esta campanha. A igreja que torna gloriosa, ela aponta então para ser geração de Davi, raiz de Davi, em nome de Jesus. Vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, e assim nós completamos esta série de mais uma etapa. A igreja que torna gloriosa, ela se assemelha a Davi, que tornou um homem segundo o coração de Deus, ainda que ele teve erros, pecados, mas caminhou para o aperfeiçoamento, como está na carta aos Hebreus 6, pelo que deixemos os rudimentos da fé e prossigamos a maturidade em Cristo. Obrigado por esses dias que se passaram, ó Pai, desta campanha, que mais multidão venham nesta obra, que mais vidas venham converter, do norte, do sul, do leste, do oeste, do centro dessa cidade, onde chegar o sinal da rádio, onde chegar pela internet. Pai, vai operando maravilhas em nosso meio. Te louvamos pela multidão que veio à tarde, neste horário também, Senhor. Vai operando grandissimamente, que mais vidas venham, Senhor, e nós concordamos aqui na terra, concordado lá no céu, mais vidas a compor a igreja gloriosa do Senhor. Pai, confirma mesmo estas maravilhas, vida
abundante para todos, ó Pai, um milagre para todos. Obrigado por esta campanha que hoje se encerra, Senhor, que todos tenham dado crédito, aberto o coração para viver os princípios da raiz de Davi, para viver os princípios da geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Ó Deus amado, toca nos corações e que o povo de teu, Pai, venha realmente abrir o coração para fazer a tua vontade. Vida abundante a todos, ó Pai, é a nossa oração de encerramento desta campanha de 3 dias. Louvado o nome de Jesus. A todos que ouvirem esta palavra, sejam tocados, sejam refrigerados, sejam renovados e sejam transformados pelo teu Espírito Santo à imagem e à semelhança de Cristo, que é a ordem para a igreja tornar gloriosa. Vida abundante a todos, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, despede o bispo do Evangelho Pleno, pastor Júnior de Oliveira. Graça e paz, até a próxima palavra, em nome de Jesus Cristo.